Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do meu Manifesto da Direita Progressista, que já está disponível em livrarias digitais, você pode comprar na íntegra em qualquer boa livraria digital. O meu primeiro capítulo é sobre definições, e eu gosto de começar os capítulos com a citação de um pensador importante que pensa alguma coisa relacionada com o tema do capítulo. E nesse primeiro capítulo eu vou citar o nosso inesquecível Dr. Enéas Carneiro. Vamos ver o que o Dr. Enéas tem a dizer a respeito disso. O mais importante para o restabelecimento da ordem é a restauração da perfeição da linguagem. Isso importa mais do que tudo. Como nos ensina nosso saudoso professor Enéas, o primeiro passo para se restabelecer a ordem a respeito do que quer que seja é garantir uma linguagem perfeita, ideias claras. Sem isso não há como supor as coisas em ordem. Qualquer trabalho a respeito de ciência política ou filosofia política, como é o caso desse nosso trabalho que eu vou apresentar aqui, ele trata de palavras como esquerda, direita, conservadorismo, progressismo, extremismo, radicalismo e fanatismo. Essas palavras têm conceitos vagos, frequentemente ambíguos. Poucos autores se preocupam em dar conceitos rígidos, conceitos claros, cristalinos para essas palavras. E com isso, sem esses conceitos claros, qualquer trabalho que envolva essas palavras ficam difíceis de ser entendido por alguma coisa. Então, o primeiro passo é dar a essas palavras um significado claro, isento de qualquer ambiguidade. E vamos então começar definindo essas palavras. Eu quero dizer a você que está me assistindo que as definições que eu vou dar aqui, elas não são, por assim dizer, unânimes. Talvez você que esteja me assistindo já tenha usado essas palavras com um sentido diferente desses que eu vou enunciar aqui. Mas eu quero dizer que, para mim, o sentido que tem cabimento é esse que eu vou expor, e nesse manifesto, essas palavras estão sendo usadas exclusivamente com esse sentido. Então, vamos começar. Os conceitos de direita e esquerda dependem um do outro, por isso eles devem ser feitos juntos. Mas antes, vamos ouvir mais uma citação, essa de Robert Frost. Fico feliz com quaisquer liberdades políticas que me dão, mas o que eu estou interessado não é nas liberdades políticas, estou interessado é nas liberdades que eu tomo. O conceito de esquerda e direita, que eu vou enunciar aqui à frente, tem tudo a ver com liberdades individuais e, em cima de tudo, liberdades individuais que não são dadas pelo governo. Por isso, a razão dessa citação. Basicamente, pelo meu conceito, direita e esquerda são duas forças contrárias e complementares. Elas não existem uma sem a outra. É mais ou menos como o conceito de Yin e Yang da filosofia oriental. Esse conceito é um tanto obscuro para a cultura ocidental. Então eu vou substituir por uma outra imagem que é mais fácil para os ocidentais compreenderem. É o ímã. O ímã tem um polo norte e um polo sul.
Eles agem em direções opostas. Contudo, um depende do outro para funcionar. A força do Polo Norte depende da força do Polo Sul e vice-versa. Essa é a imagem da esquerda e direita. Esquerda e direita, tal como o ímã, representam forças opostas, porém dependem de uma da outra para funcionar. A esquerda ela é relacionada com um objetivo comum, ou seja, o grupo, o coletivo. A direita representa o individual. Isso se aplica a qualquer duas ou mais pessoas que se unem para fazer qualquer tipo de trabalho em conjunto para tentar atingir um objetivo em comum. O grupo depende do indivíduo, o indivíduo depende do grupo. Essas são as forças que estão agindo em direções opostas, mas ao mesmo tempo dependem uma da outra para funcionar. Essa imagem da Praça dos Três Poderes em Brasília ilustra o que eu estou dizendo. Ao fundo aparece o Palácio do Planalto, o Palácio Presidencial, que representa o poder do Estado, o grupo, o conjunto, o coletivo. À frente, a estátua do Candango, as pessoas que construíram Brasília. Essa estátua representa o indivíduo. Vejam o que acontece. Quando se chega para o lado esquerdo, aumenta o Estado, ele aumenta em poder, aumenta em tamanho, número de pessoas e aumenta em custo. Ao mesmo tempo, o indivíduo diminui. Diminui porque ele passa a gastar mais esforço para sustentar o Estado, que está maior e mais caro, e diminui porque o Estado interfere cada vez mais na vida dele. Ele precisa de cada vez mais pedir permissão ao Estado para poder fazer coisas que ele precisa fazer na vida. Contrariamente, quando se chega para a direita, o Estado diminui de tamanho, de número de atribuições, de custo. E o indivíduo cresce em dependência com relação ao Estado, em autonomia, cresce em recursos, porque ele tem que gastar menos para substituir o Estado. Esse é o conceito. E quando a gente fala em direita progressista, a direita a que eu me refiro para a direita progressista é isso. É um Estado pequeno, os indivíduos com plena liberdade, sobretudo o Estado deixando de intervir nas liberdades individuais, aquelas liberdades que, pela própria fundação dos pais fundadores dos Estados Unidos, são as liberdades dadas por Deus, liberdades que o indivíduo tem sem autorização do Estado, sem qualquer interferência do Estado. O indivíduo nasce com essas liberdades. O progressismo e o conservadorismo são também forças opostas e complementares, como a esquerda e a direita. Mas, antes de falar delas, vamos ouvir mais uma citação. Conservadores de hoje veneram ideais de progressistas de ontem. Mark Twain nos ensina que ideias que um dia foram consideradas muito inovadoras, progressistas, podem eventualmente ser adotadas e, se derem certo e conviverem com a população durante muito tempo, essas mesmas ideias passam, em um outro momento, a ser consideradas como ideias conservadoras. E é assim que a nossa sociedade evolui. Mas, voltando ao conceito em si, o conservadorismo e o progressismo, eles são duas forças opostas e complementares, exatamente como no caso da esquerda e direita. E, por esse mesmo motivo, eu vou representá-los também com um ímã, como esse aqui. A dicotomia progressismo versus conservadorismo é mais complexa do que a esquerda versus direita, porque ela se aplica a um número muito grande de aspectos da vida das pessoas. A direita e a esquerda se aplica apenas a grupos de pessoas trabalhando em conjunto para obter um objetivo comum. O conservadorismo versus progressismo se aplica a praticamente todos os aspectos da vida. O conservadorismo é uma homenagem ao passado, uma tentativa de dar continuidade a algo que já existiu antes. O
progressismo é uma tentativa de fazer algo novo, de romper com o passado para fazer algo novo. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica, por exemplo, à forma de se vestir. Você pode se vestir de uma forma mais conservadora, privilegiando o conservadorismo sobre o progressismo, ou o contrário, tentar acompanhar a moda, vestir de formas ousadas. Isso pode se aplicar, por exemplo, também a formas de expressão artística. Você pode preferir formas mais clássicas de expressão artística ou formas mais modernas, mais arrojadas, inovadoras. Agora, o que muita gente não entende é que você não precisa ser conservador em relação a todos os aspectos ou progressista em relação a todos os aspectos. Por exemplo, você pode gostar de se vestir de uma forma clássica e gostar de formas modernas de expressão artística. Não existe nenhuma contradição nisso. Embora a gente não veja isso com muita frequência, mas é possível. Então, o progressismo que prega a direita progressista é um progressismo explícito, específico em relação a um único aspecto, que é em relação à organização do Estado. Conservadorismo e progressismo em relação a formas de sexualidade, formas de relacionamento, expressão artística, essas outras coisas. Não que isso não seja importante, mas a direita progressista entende que não deve haver uma política de Estado em relação a isso. A política de Estado e exercício do poder é em relação a outras áreas da segurança, e o progressismo que é pregado pela direita progressista é em relação ao Estado, em relação à forma de exercício de poder e a forma como se relacionam os poderes entre si e os limites para os poderes do Estado. Então, quando se diz que a direita progressista, ela é progressista exclusivamente em relação a isso. Em relação a todos esses outros aspectos, a direita progressista não se posiciona. Por quê? Não porque não seja importante, mas porque essa é uma proposta de organização de Estado. E a proposta de organização de Estado da direita progressista exclui qualquer tipo de política relacionada com esses outros aspectos. Analistas políticos de hoje tendem a analisar o espectro político de uma forma unidimensional. De um lado, você tem a esquerda e o progressismo. De outro lado, você tem a direita e o conservadorismo. Indo para um lado, você automaticamente se aproxima de ambos, esquerda e progressismo. Indo para o outro lado, você se aproxima de ambos, direita e conservadorismo. A direita progressista não tem essa visão. A visão da direita progressista é uma visão bidimensional. Nós temos dois eixos independentes, um esquerda-direita e outro progressista, conservadorismo. Existem, portanto, 4 quadrantes: a esquerda progressista, a esquerda conservadora, a direita conservadora e a direita progressista. A seguir, vamos dar alguns exemplos de alguns líderes que estão em cada um desses quadrantes e a política que eles adotam, para que fique claro o conceito de cada um desses quadrantes. Para a esquerda progressista, um dos maiores representantes, mais conhecidos no mundo inteiro, é o presidente da França, Emmanuel Macron. Macron é progressista no sentido cultural. Ele defende essas sexualidades alternativas, defende os casamentos com uma forma ampla, defende, enfim, todas essas pautas que a gente costuma chamar woke. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com a organização do Estado. Em relação à organização do Estado, ele promove várias leis no sentido de tornar obrigatório, pelo menos a tolerância desse tipo de coisa, o que provoca alteração do Estado, alteração no sentido de aumentar o tamanho, porque exige fiscalizações, outras, e diminuir a autonomia do indivíduo em relação ao Estado. Paralelamente, ele está também abrindo mão de várias competências do governo francês, transferindo para a União Europeia. Torna o
poder mais distante do povo francês, que ele representa, e ao mesmo tempo também cria mecanismos de governo maiores, mais custosos para a população francesa, que tem que custear não só o governo francês, como o governo da União Europeia. Então, tipicamente, ele é um progressista porque está introduzindo elementos novos no Estado francês, elementos esses que aumentam o tamanho e o custo do Estado e diminuem a autonomia do cidadão em relação aos Estados, ou seja, aumenta a dependência do cidadão para poder fazer as coisas. Esse é um exemplo típico da esquerda progressista. No extremo oposto, nós temos a direita conservadora. E o melhor exemplo de direita conservadora, um exemplo bastante conhecido no mundo inteiro, é o presidente Donald Trump. Ele é uma pessoa que tem uma postura conservadora, tanto na pauta de costumes, na pauta da religião, família, contra essa cultura woke que eu mencionei agora. Mas, como eu disse, isso daí não nos interessa. Interessa a questão da estrutura do Estado. Mas ele é conservador na questão da estrutura do Estado. Ele quer manter uma estrutura do Estado que, voltada para a tradição americana, que era uma tradição de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de empreendedorismo, todas essas liberdades, que isso faz parte da própria tradição dos Estados Unidos, que foi os Estados Unidos que criou isso, né, que levou isso, inclusive, para outras partes do mundo. Então ele é uma pessoa tradicional, inclusive no que diz respeito à estrutura do Estado, que é a estrutura, enfim, o que nós estamos defendendo aqui. Portanto, como representante da direita conservadora, temos Donald Trump. Vamos agora falar dessas figuras estranhas aos analistas tradicionais, que é, em primeiro lugar, a esquerda conservadora. Que diabos é isso? Bem, o melhor exemplo de esquerda conservadora que nós temos hoje é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Veja, o Vladimir Putin, ele é conservador em vários aspectos, inclusive nos aspectos culturais, aspectos religiosos. Ele defende a família tradicional, ele é contra essa agência woke, essas LGBT, essas coisas. Ele defende a religião da forma como é praticada na Rússia, que é a Igreja Ortodoxa Russa. Então, novamente, essa parte não nos interessa o que ele diz a respeito de estrutura do Estado. Ele também é conservador em que diz respeito à estrutura e funcionamento do Estado. E é aí que parece que os analistas modernos parecem não entender as coisas. Qual é a tradição russa? A tradição que o Vladimir Putin tenta manter com sua estrutura conservadora em termos de estrutura de Estado. Então, qual é a tradição? Num passado próximo, é o comunismo soviético. Num passado mais distante, nós temos o expansionismo da era Romanov, o expansionismo de exemplos assim, bastante conhecidos, Pedro o Grande, Ivan o Terrível. São pessoas assim, que participaram desse grande expansionismo russo. Tanto essa dinastia Romanov quanto o comunismo soviético, e parece que o Putin está querendo fazer uma síntese dos dois, são estados altamente centralizados, um estado muito grande, vigia muito a população, dá muito pouca liberdade de ação para a população, um estado inchado, grande, e a população muito dependente do Estado. Ou seja, esquerda. Então, é conservador porque ele tenta manter a tradição, mas é um conservadorismo de esquerda, porque o que ele está tentando conservar é um Estado muito grande, com muitas atribuições e com assim, muita interferência na população, no indivíduo, que dá muito pouca liberdade de ação para o indivíduo. Então, nosso representante da esquerda conservadora é Vladimir Putin. Finalmente chegamos na direita progressista. O que é isso? Bom, pelas outras visões que a gente mostrou aqui, a direita progressista é uma proposta de mudança profunda no governo, numa direção nova, algo que não foi tentado ainda, porém que implique diminuição do governo em termos de tamanho, em termos de gastos e também aumento
da autonomia do cidadão em relação ao governo. Isso é a direita progressista. Quem que nós vemos que está fazendo algo nesse sentido? Dos políticos que são mais conhecidos hoje, que têm alguma projeção mundial, quem se aproxima mais disso é o presidente da Argentina, Javier Milei. De fato, Javier Milei está implementando algumas reformas liberais na Argentina de uma forma que a Argentina nunca experimentou antes. E são reformas que levam à diminuição do Estado em termos de tamanho, em termos de custo, e também que levam uma cada vez maior autonomia dos cidadãos em relação ao Estado. Seria ele, então, o candidato para representar a direita progressista? Embora ele não se assuma como tal, ele pode sim ser visto como um exemplo de direita progressista. Mas ele não pode representar as propostas desse manifesto por dois motivos. Primeiro, porque ele abraça a pauta de costumes e uma pauta conservadora. Veja, não há nenhuma contradição entre ele ser conservador nos costumes e progressista na forma de governar, como já expliquei mais atrás. Mas a questão não é essa. A questão é que a proposta desse manifesto exclui completamente a pauta de costumes da atuação do governo. Veja, não é que não é importante. Isso é importante, apenas não deve ser objeto de política de governo, pela proposta do manifesto, esse que está aqui. E a segunda diferença é que esse manifesto propõe mudanças estruturais. As mudanças que o presidente Milei está fazendo, todas na direção correta, de acordo com o entendimento desse manifesto, tudo de acordo com o que esse manifesto prega, mas são apenas superficiais. Significa que um presidente futuro que tem uma visão política diferente da dele pode desfazer tudo o que ele fez com a mesma facilidade com que ele construiu. Ele não criou salvaguardas para impedir que isso acontecesse. Alguém pode dizer, mas ele não tem força política para isso. Talvez não tenha, talvez ele não conseguisse fazer isso se tentasse. Mas acontece que eu não vejo ele pregar a necessidade de se fazer isso. Por esse motivo, embora Milei possa ser considerado um exemplo de direita progressista, ele não pode ser considerado um representante das ideias desse manifesto. Além disso, o projeto que Milei está implementando na Argentina pode ser considerado uma novidade em termos de Argentina. A Argentina nunca viveu isso. Mas em termos mundiais, isso não chega a ser uma novidade, porque outros países já implementaram, seguiram uma política nos termos da que o Milei está implementando agora na Argentina. Então isso o torna, no máximo, um líder regional. Aqui nós estamos apresentando uma proposta global, uma liderança global, uma mudança global. Então, o Milei não pode ser representante dessas ideias. Quem poderia, então, representar essas novas ideias? Sim, não há mais ninguém. Então, o representante dessa nova corrente política sou eu, Mário Vilas-Boas. Eu não tenho a mesma representatividade política dos membros dos outros quadrantes, eu sei disso. Mas, ainda assim, considero essa uma proposta válida. E como não há mais ninguém para representá-la, quem a representa sou eu. Se você que está assistindo acha que os ideais dessa proposta merecem ser abraçados, que ela deve ser divulgada, desenvolvida, se você quiser participar disso, talvez numa edição futura dessa obra seja a sua foto que vai aparecer aqui no lugar da minha. Chegamos à última parte desse nosso capítulo de definições, onde nós vamos falar sobre 3 conceitos que são frequentemente confundidos uns com os outros, tratados como se fossem sinônimos, mas não são. São eles:
extremismo, o radicalismo e o fanatismo. Mas antes de falar sobre eles, vamos a mais uma citação, dessa vez uma citação bíblica. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa citação bíblica, Apocalipse 3, 15 a 16, nos ensina que nós devemos escolher claramente um lado, ou frio ou quente, na parábola que está ali, mas nunca morno, ou seja, nunca numa posição dúbia que tenta agradar os dois lados para ficar bem com os dois. Não, escolha um lado e fique firme nele. Esse é um ensinamento bíblico. Principalmente você, que é católico, leve isso muito a sério. Bom, dito isso, vamos então à definição. O extremismo ocorre em relação a situações onde você tem dois polos com forças opostas e complementares. Vamos usar novamente a imagem do ímã para explicar isso. Ele é frequentemente utilizado na questão esquerda-direita. Então vamos dar um exemplo relacionado com essa situação. O extremista é aquele que defende uma posição que é muito próxima de um dos extremos. No caso da esquerda-direita, o sujeito é extremista de esquerda quando ele está muito próximo do lado esquerdo, ou seja, ele uma proposta que defende um Estado extremamente grande, com um número muito grande de atribuições e um indivíduo extremamente dependente das atitudes do Estado para fazer qualquer coisa. O extremista de direita vai estar muito próximo do outro lado, ou seja, é um Estado extremamente pequeno, com quase nenhuma atribuição, e o indivíduo muito, muito independente do Estado para quase tudo. Radicalismo vem da palavra latina radiculum, que significa raiz. O radical geralmente é radical apenas em relação a um princípio ou a um pequeno número de princípios dos quais ele não abre mão de maneira nenhuma, sobre os quais ele não aceita nenhum tipo de negociação. Aqueles princípios são totalmente inegociáveis e eles estarão sempre regendo tudo o que a pessoa faz, e não há nenhuma possibilidade de que ele ceda em qualquer ponto quando aqueles princípios estão em causa. Isso é o radicalismo. O fanatismo é a antítese do racionalismo. O fanatismo leva as pessoas a defenderem uma causa, qualquer que seja ela, baseada em argumentos puramente emocionais, e fechando completamente a possibilidade de um debate racional, não apenas sobre a causa em si, como também em relação aos meios que a pessoa usa para divulgar aquela causa e conseguir mais adeptos. Então, o fanático totalmente avesso a qualquer argumentação racional. Esse é o fanatismo. A direita progressista é um movimento racional, portanto, condena veementemente o fanatismo. Contudo, abraça o extremismo e o radicalismo, que são injustamente confundidos com o primeiro. A direita progressista é um movimento de extrema-direita, porque defende um Estado extremamente pequeno e uma autonomia extremamente grande do indivíduo em relação ao Estado. E é também um movimento radical em relação ao princípio da liberdade com responsabilidade, ou seja, o indivíduo tem o direito de realizar suas escolhas e a responsabilidade pelo resultado das escolhas que fez. É um princípio inegociável para a direita progressista. Portanto, ela é radical em relação a isso. Aqui termina o primeiro capítulo e também esse vídeo. Se você se identificou com o que viu,
Adquira um exemplar do Manifesto da Direita Progressista e junte-se a esse movimento. Ajude a construir essa nova alternativa e a divulgá-la, para que mais pessoas a conheçam e eventualmente se juntem a nós. Até o próximo vídeo.